Bom dia! Estamos de volta para o nosso terceiro e último vídeo da série de revisões de conteúdos para aqueles que vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Esses vídeos fazem parte do meu projeto em extensão para o ensino médio da Universidade Uninter, da qual sou aluno da licenciatura em História. O tema de hoje, o que será abordado hoje, será o período colonial no Brasil. Então, primeiro nós vamos analisar hoje o contexto externo, os motivos econômicos, claro, os primeiros momentos no país e um pouco do contexto interno também para iniciar a nossa conversa. Internamente, a Europa vivia os contextos durante esse período do nascimento do Estado Nacional, do absolutismo, do mercantilismo e do metalismo, conforme foi explicado anteriormente nos outros vídeos. Referia-se a um desequilíbrio e um findar lento da Idade Média, que em alguns aspectos se prolongaria em determinados países até há pouco tempo atrás, porque reflexos da Idade Média ficaram inclusive em regionalidades de países desenvolvidos por muito tempo, como uma comparação, não como um fato histórico relativo à Idade Média Europeia. Mas o que importa é que esses países da Europa viviam na necessidade da busca de metais pelo seu sufocamento do subsolo. Não havia mais nada a se retirar de ouro, prata, estanho, e isso provocava uma necessidade muito grande de sair em busca desses metais pelo mundo. Aí isso se chamou metalismo. O mercantilismo, que é a transformação nas questões comerciais, onde elas tomam o primeiro parâmetro como sendo o mais importante naquelas sociedades da época, e vão levar ao desenvolvimento delas ou a derrocada de acordo com os seus intentos de serem realizados ou não. E o mercantilismo é baseado principalmente nas relações de comércio da classe burguesa. E neste contexto europeu, as potências conseguem centralizar o poder na mão de um rei absolutista, que vai ter poderes quase totais com relação a essas nações nascentes, e primeiro conseguirem organizar os limites, aqueles quesitos limites, exército nacional, todos aqueles quesitos que ocasionam o surgimento do Estado Nacional. Esses vão ser os primeiros países que se lançam nas viagens ultramarinas com objetivos mercantilistas. Está bem ressaltada a necessidade desses países de entrar no jogo do comércio das especiarias e nas rotas comerciais que estavam sendo monopolizadas pelas repúblicas italianas. A Itália era um país estilhaçado em cidades-estados, pequenas repúblicas e territórios de mandato que pertenciam a outros países, e elas eram as mais próximas do comércio com o Oriente. Do Oriente vinham as especiarias, e esse trajeto por terra estava em mãos do poderio crescente do Islã, dos muçulmanos. Então, achar outras rotas para as famosas Índias, entre aspas, em vez de Índia, o país se chama Índias, porque toda aquela região oriental, na verdade, era um pouco desconhecida dos europeus, que faziam comércio sem ter uma noção exata do tamanho daqueles países e de como eles se constituíam historicamente. Esse é o contexto externo, e neste contexto Portugal acaba sendo um dos primeiros países, junto com a Espanha, que se lançou a essas conquistas ultramarinas, porque foi o primeiro a conseguir consolidar esses parâmetros do Estado Nacional. Nessa questão das descobertas, na verdade, havia uma série de estudos, e a gente fala descobertas entre aspas, porque não foi como se eles não soubessem que existia nada e de repente, de uma hora para outra, aparecesse a ideia de encontramos terra, como se assemelha na historiografia
que era ensinada antigamente aqui no nosso país. Vários outros povos já haviam estado na América, em regiões aqui, os vikings, talvez celtas, muçulmanos também, né, grandes navegadores. Os chineses tinham noção da existência da América. E é claro que eles intuíam, os europeus intuíam, especialmente na Espanha e na Itália, pelo que a gente vê nos estudos a respeito de Cristóvão Colombo e da descoberta da América, outra descoberta entre aspas, que navegando até determinado lugar iam encontrar alguma coisa. Havia indícios, né? Era provável que estrategicamente até já se soubesse antes das datas que a história tomou como oficiais para essas descobertas, que uns 10 anos antes, 15 anos antes, já houvesse havido testemunhos e operações secretas que aportaram próximo desses lugares ou que apontavam a existência deles. Tinham que ser secretas porque naquela época os interesses no mundo eram muito, devido ao contexto que foi dado acima, muito disputados, de tal modo que ao encontrar essas terras foram feitos um número de acordos internacionais entre Espanha e Portugal. As potências que encontravam eram mediadas pelo Vaticano, o Papa é quem ratificava esses acordos para que não houvesse guerra. Nos anais desses acordos se pode descobrir, principalmente quem pesquisa história europeia lá na Europa, muita coisa com relação a isso. Hoje a gente já tem outra cabeça com relação a isso, principalmente depois de vasculhar as Torres do Tombo em Portugal, papéis que existiam na Inglaterra e Estados Unidos e assim por diante. Bom, em princípio eu queria deixar bem ressaltada essa história de descoberta, não ser assim, quando descobriram o Brasil? Foi em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Tem uma musiquinha muito conhecida, inclusive, não foi Cabral, que o pessoal anda repetindo aí. Realmente, a gente tem que ser bem crítico com essa questão, porque em vez de descobertas de algo que estava lá vazio, na verdade isso foi uma atitude de conquista desses impérios europeus que iam se formar e do colonialismo. Isso foi uma atitude em que os nativos desses territórios foram subjugados e submetidos por metrópoles europeias que passaram a tomar e extrair as riquezas desses territórios, e ocasionou uma sangria e um desregulamento nas culturas desses povos tão grande que faz parte importante do subdesenvolvimento atual dessas nações do terceiro mundo que existem na América e em todos esses territórios que foram, entre aspas, descobertos durante aquele período. Então, que isso fique bem claro. Isso é o princípio de tudo. Esse contexto europeu também havia sido abalado por duas questões muito sérias. Tanto a gente fala muito do ponto de vista econômico e político e de interesses europeus, mas existe a questão da reforma e do renascimento. Com relação à reforma, a reforma gerou um conflito na Europa em que, de acordo com as políticas e as guerras que eram feitas, determinadas populações eram marginalizadas em sua vida europeia. Os conflitos acabavam criando minorias, que eram aquelas pessoas que não concordavam com a religião que o Estado adotava, minorias religiosas. Notadamente os protestantes em alguns países, em outros católicos e assim por diante, por determinada época. E nesse período, essas pessoas que não eram aceitas pelas suas crenças religiosas acabaram sendo usadas como insumo desses processos de grandes navegações, porque eram incertas, eram perigosíssimas as viagens nesse contexto. Estavam se testando os mecanismos e as descobertas marítimas e as embarcações para enfrentar um mar bravio e um processo complicado de viagens longas, onde se tinha pouco modo de armazenar comida,
não, era tudo incerteza, as pessoas como que se despediam da vida para entrar, ninguém queria entrar naqueles barcos de uma hora para outra e deixar a sua vida ali. Os que eram forçados entravam, eles precisavam muito, acabavam pleiteando isso, mas a gente percebe que foram utilizadas bastante essas pessoas que tinham um outro conceito de crença e também criminosos, né? É citado por outros autores a questão de serem náufragos e degredados, né? O degredo era oferecido a essas pessoas em contraposição à morte ou em determinados lugares à prisão. O degredo, o exílio, ou seja, vão embora para esse destino incerto. E para os que discordavam, era mais ou menos algo que se repetiu na ditadura brasileira. Ame-o ou deixe-o, era o que acontecia na Europa. Se discordavam, vocês não gostam do que há, vão embora. Era bem assim. Então, a marujada e o pessoal que trabalhava dentro do processo mesmo de navegar e de chegar e depois de colonizar também, entre aspas, porque não era um princípio de colonização, mas sim de posse de territórios, não existia essa ideia de colonização no princípio, era muito afetado por essas questões. Inclusive o Renascimento foi o responsável pela difusão de mecanismos como o astrolábio, a bússola e invenções novas que vinham via Oriente pela China ou pelos sábios do Renascimento através do desenvolvimento tecnológico ocasionado pelas conquistas renascentistas. O que isso vai impor? Vai impor que os países que tiverem maior desenvolvimento tecnológico também vai haver maior possibilidade de conquistas ultramarinas. Foi dada muita ênfase na escola de Sagres, existe muita mitificação dessa questão também, e no Infante Dom Henrique, mas é ponto facultativo que sem esse monarca e sem essa instituição, Portugal teria muito mais dificuldade para chegar a essas conquistas e teve um período de grande avanço dos estudos, tanto lá como na Universidade de Coimbra, em Portugal, que é ancestral, uma das primeiras do Renascimento. Então, se lança Portugal a esse processo de grandes navegações. E costeando e chegando até terras brasileiras, se constatou, a princípio, que a principal riqueza que poderia ser extraída era o pau-brasil. Brasil, que tem várias versões desse nome, tem a ver com o tom avermelhado da tinta que era extraída da madeira dessas árvores, o pau-brasil. Era muito cobiçado na época na Europa, mas também mitologicamente tem a ver com o conceito de Rai Brasil, que é um mito celta de uma terra que era uma espécie de paraíso onde nenhum tipo de violência poderia ser cometido ou a ilha afundava, né, se fosse derramado sangue. E também era a terra do eterno verão, né, parecido com o Avalon das lendas arturianas. Essas palavras e mais um que outro conceito ainda foram associadas de forma diferente no que hoje é o nome do nosso país. E a extração do pau-brasil foi agressiva a tal ponto a causar praticamente a sua extinção. Num processo em que ele era apanhado sempre no litoral, ali os povos indígenas colaboravam com a sua extração, a princípio pelo escampo, ou seja, pelas trocas, de coisas que os índios cobiçavam, como espelhinhos, por exemplo. Espelhos não existiam naquela época no continente americano, dessa forma, assim. Armas e assim por diante. Em contraposição, os índios trabalhavam. Depois, quando isso foi exigindo maior volume de trabalho, esses povos foram escravizados para retirar o pau-brasil e muito maltratados, esses que eram os donos da terra. E toda essa extração, o corte da madeira, o embarque do produto era feito no litoral, sendo que não havia necessidade de os portugueses adentrarem para o interior, do sertão, para o interior da costa brasileira.
além da costa brasileira, digamos assim. E o que aconteceu foi que por alguns anos, 10 ou 15 anos, houve um desinteresse total dessas regiões. Esse é um princípio em que aquelas pessoas que ali ficavam, alguns deles eram náufragos que tinham chegado antes, que estavam ali, ou depois acabaram naufragando os navios e se abrigaram em terra e já conviviam com os povos indígenas há um tempo, conheciam a sua cultura e almejavam voltar para a Europa. Outros que chegaram nos navios já acabaram implementando um projeto de miscigenação, né, visto que não vinham mulheres nos navios, com os povos nativos, o que era bem tranquilo porque existia um conceito de uma certa liberdade de relacionamento no gênero feminino na maioria dessas nações indígenas, e era interessante do ponto de vista deles, porque a princípio eles só estavam tendo um contato que antes do choque cultural era muito vivo, com pessoas diferentes que eles nunca tinham visto. Ali nessas pequenas povoações dos que ficaram, que eram pequenos aldeamentos, a ideia era as feitorias do pau-brasil no início. Simultaneamente, a costa brasileira era sondada para saber de suas riquezas e atacada por outras nações europeias que não concordavam com a divisão do mundo entre Espanha e Portugal, né? Isso vai crescer no decorrer do tempo, principalmente no que se refere a Inglaterra e França, esse processo. E para policiar esse processo, para evitar a tomada de terras por esses países, é que Portugal gradativamente vai mandar expedições para combater essa intenção desses países de se apossar de terra por ali. E vai ser, por enquanto, no início, apenas isso, apenas expedições militares para evitar a tomada dos lugares e a chegada pelo extremo sul desse continente recém-descoberto a lugares como o Império Inca, posteriormente, que vão ter esse manancial de prata tão desejado. Portugal vai ter outros interesses, visto que estava se tornando uma realidade a descoberta da rota marítima para o Oriente, que aportasse na Índia e que fosse possível a Portugal estabelecer comércio com aqueles países, Índia, Japão, né? E havia uma conquista do norte da África também, pelos portugueses. Então isso tudo estava gerando um lucro sobremodo gigantesco com relação a outros países, e era muito mais interessante porque não havia sido encontrado, como foi dito, indícios de riquezas minerais aqui. E com relação a mercados, essas regiões do Oriente ofereciam uma possibilidade muito maior da ação comercial, tanto para oferecer os produtos quanto para retirar produtos de interesse europeu para lá. Então esse é o contexto externo da questão, e também uma parte do nosso iniciozinho de história na parte interna do contexto. Em seguida vamos continuar com os primeiros anos, como foi efetuado o domínio português no Brasil. Agora nós vamos dar uma mirada no modelo de administração, nos modelos de administração que Portugal insetou para poder tirar melhor proveito da sua colônia, da sua nova colônia, que eram essas terras do Brasil. Não foi à toa e não foi em vão que os portugueses resolveram iniciar a administração do território brasileiro conquistado. Portugal, ao dividir o mundo com a Espanha, o Novo Mundo, que até então era despercebido da cultura europeia, claro que chamou a atenção para as outras potências. E países como Holanda, Inglaterra e França trataram de começar a cogitar essas novas terras, e esse despertar da atenção desses países e mais o esgotamento do modelo comercial
advindo das riquezas com o comércio das especiarias e da Índia, fez com que houvesse uma espécie de novo interesse mais forte pelas terras que haviam sido encontradas. E aí inicia-se o novo capítulo da história do Brasil, com as medidas administrativas que a metrópole portuguesa vai tomar para manter essas terras, não perdê-las, e para extrair mais riquezas dali. A título de curiosidade, andaram piratas ingleses muito interessados em saquear as primeiras povoações portuguesas no Brasil. É o caso do Hawkins e do Cavendish, que eram piratas, eram caneiros, e eles acabaram rondando o litoral brasileiro, assombrando aqueles pequenos povoamentos portugueses que ali existiam. Inclusive, os ingleses acabaram por construir até um forte no Brasil, que depois foi destruído pelos portugueses. Eram muitas as escaramuças no litoral brasileiro, no espaço marítimo, entre países que tentavam se aproximar do litoral e traficar o pau-brasil também, que era a riqueza até então mais importante descoberta aqui. Já os franceses estiveram no Brasil, invadindo e conseguindo iniciar um processo de tentativa de tomada de posições aqui em nosso território. Eles acabaram no Rio de Janeiro fundando a França Antártica, e no território do Nordeste fundaram a França Equinocial, onde hoje é o território do Maranhão, e estiveram aqui no Brasil de 1555 a 1615, até serem expulsos no último governo do governador-geral Tomé de Souza. Outro país europeu que teve uma marcante estada, invadiu nosso país e acabou conseguindo se estabilizar durante um bom tempo, foi a Holanda. O domínio holandês no Brasil se estabeleceu de 1630 a 1654 e teve grande progresso, principalmente pelas mãos do grande administrador, o conde Maurício de Nassau, que, embora alemão, trabalhava com os holandeses para a sinistra, sombria e fortíssima imperial Companhia das Índias Ocidentais, que se dedicava ao tráfico de escravos e açúcar. E em Olinda e Recife praticamente estabeleceram um tipo de civilização mista entre a nativa e a holandesa. Claro, os holandeses não eram piores nem melhores do que nenhum colonizador, como o português, o espanhol, os que se asseveraram de tomar as terras da América. Mas era um outro ponto de vista, um outro tipo de cultura europeia. E, claro, eles escravizaram os indígenas também, eles cometeram algumas brutalidades, mas a organização administrativa era para ser exemplar, para que pudesse realmente se assegurar com um outro modo bem conflitante com a exploração intensiva e sem contato com os habitantes do país. Esse racha entre o português que vem de Portugal, aristocrático, e o português que nasceu aqui, o nativo, que as pessoas vão chamar na América do Sul de população crioula, é um dos fatores que vai gerar vários conflitos para a metrópole portuguesa e a possibilidade de perda dos territórios. Não era o que a Holanda queria e ela agia de outra forma. Depois do abandono da importância de Maurício de Nassau, ele se retornou à Europa e finalmente conseguiu-se expulsar os holandeses após a Batalha do Monte Guararapes. Em virtude desses acontecimentos, Portugal resolveu dividir o seu território na América aqui em 15 capitanias hereditárias. A primeira forma, então, de administração escolhida foi o de capitanias hereditárias.
que ficavam sob a autoridade dos donatários, que eram nobres portugueses, que, como o nome diz, tinham a capacidade de fazer doações, concessões aos colonos, entre aspas, para que eles pudessem ter terra, como na Idade Média, com a diferença que essas doações, que se chamavam sesmarias aqui, estabeleciam certas obrigações com relação ao controle da terra, e elas serviam mais para que houvesse a permanência do elemento português aqui, e que também com essa permanência pudesse ter alguma ação militar de resguardar o território. Outra característica importante da divisão em sesmarias é que ela foi feita no território que até então havia sido estabelecido como realmente de domínio português, que era na época uma boa parte do litoral, que vinha do Nordeste até a região sudoeste, mais ou menos. Sudeste do Brasil era não além um pouco do Sudeste, não chegava pela região sul como a gente tem hoje, toda a parte litorânea, não é? Os portugueses ainda não tinham adentrado para o interior. Esta divisão em 15 capitanias após 1530 vai se demonstrar um tanto quanto ineficaz, tanto que apenas 4 capitanias vão prosperar. As capitanias de Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente e Pernambuco. O grande motivo do fracasso das capitanias é o isolamento em que elas se situavam uma da outra e do controle português. Os ataques indígenas eram constantes porque os portugueses tentavam escravizá-los e eles reagiam fortemente, né, não aceitavam. E outra questão também é a relação que há da cobrança dos impostos. Uma boa parte do lucro obtido da exploração das novas terras ia para a coroa portuguesa em impostos, sendo que não estimulava ao português que aqui ficava continuar o trabalho. Havia também uma certa dificuldade administrativa que se batia com relação à novidade do clima, à desorganização estrutural, e acabou que esse sistema foi abandonado por um novo tipo de administração. Então, após 1549, Portugal ia se utilizar da forma de governo dos governos gerais. Ia ficar tudo centralizado nas mãos de um governador geral, um administrador, um nobre português, e dependendo das características desse administrador, os resultados seriam diferenciados. Não lembrando que após 1555 houve o domínio francês, não é? Que além de tudo com relação a esse domínio, foi uma pedra no sapato da coroa portuguesa, que só no último governo geral se conseguiu resolver esse impasse. E em seguida também o domínio holandês. O domínio holandês se deu por uma característica que vem lá do absolutismo, lá das questões europeias, que a gente tratou antes nos outros vídeos, porque a Espanha era notoriamente inimiga da Holanda. A Espanha tinha exercido domínio sobre a Holanda de uma maneira terrível, e havia intolerância espanhola, e os holandeses acharam como desforra tomar esse território no Nordeste brasileiro, sendo que a Holanda se desenvolvia à base do comércio, especialmente de açúcar e escravos. E uma boa parte da estrutura que a Holanda conseguiu manter foi devido a um evento histórico muito importante. Na sucessão de dinastias de Portugal, com a morte do rei Dom Sebastião, assumiu a sucessão tanto de Portugal quanto de Espanha, porque Portugal, que era separado da Espanha, agora teve que
aguentar, digamos assim, o domínio de um rei estrangeiro, espanhol, porque pelas famílias reais reivindicou o direito à sucessão o rei Filipe II da Espanha sobre Portugal. Então as duas coroas foram unificadas da Península Ibérica sob um comando. E então o domínio espanhol fazia com que essa colônia se transferisse aos poderes da Espanha também. E os holandeses, visualizando nisso uma forma de aumento do poderio espanhol, trataram de atacar as colônias e se estabeleceram no Brasil. Esta é a grande razão do domínio holandês aqui no nosso nascente país, e também, é claro, a cobiça, né, pela produção do açúcar. A cana-de-açúcar se demonstraria, após o pós-Brasil, um grande produto que poderia ser cultivado aqui na colônia portuguesa, e isso foi de máximo interesse para os holandeses aqui. Mas voltando aos governadores gerais e aos governos gerais, nós tivemos 3 governadores gerais nesse regime de governo centralizado, um de cada vez. O primeiro foi Tomé de Sousa. Tomé de Sousa se demonstrou grande administrador, trouxe consigo os padres franciscanos, que trataram de tomar algumas vantagens logo que se asseguraram de estar na América, mas também vinham com a incumbência de cristianizar os gentios, né, ou seja, converter os nativos do Brasil e impedir ideologicamente, ou entre aspas, se pode dizer que eles deveriam impedir o maltrato das populações nativas que eram considerados puros pela Igreja Católica. E então deveriam ser protegidos até se tornar cristãos de fato. Essa é a ideologia que eles traziam. E entre esses, Manuel da Nóbrega, um religioso que chegou, que foi fundamental para o domínio social que a igreja vai estabelecer no nosso país. Foi um dos primeiros catequistas, né? Depois veio José de Anchieta, e tinha um poder importantíssimo aqui entre o domínio português. Depois, outra questão com relação ao Tomé de Sousa foi a questão da ouvidoria. O ouvidor era o Estado de Justiça, que era um órgão bem estabelecido por ele. O segundo governo geral de Duarte da Costa não foi tão bem, não se estabeleceu, rolavam problemas de corrupção e assim por diante, e não conseguiu bons intentos, né? Pela sua falta de ação, essa inação desse governo, que houveram as invasões estrangeiras. Já o governo de Mendes Sá se estabeleceu com uma atitude extremamente guerreira. Mendes Sá acabou sendo o responsável pela fundação de cidades e por um profundo massacre da população indígena, porque o auxílio de seu irmão, que era o chefe militar, fez com que, especialmente na região sudeste, houvessem muitos embates com os indígenas que tentavam resistir à tomada de suas terras. Então, esses 3 governos foram os 3 principais, e foram os 3 principais expoentes da tentativa de administração naquela época da metrópole portuguesa, né? Esses foram os 3 governadores gerais. Durante os governos gerais, iniciou-se 2 atividades econômicas importantíssimas. Foi a criação dos engenhos de açúcar. Então, passou-se a explorar os canaviais de açúcar com intensidade. E o outro foi a introdução pelos padres do gado no Brasil, que vai ser outra fonte de riqueza futura, certo? Esses 2 pontos têm que ser bem marcados, porque são também muito importantes. Agora é importante abordar uma síntese da economia do período colonial. A economia desse período tinha uma base profundamente marcada na economia agrária de exportação. A economia agrária de exportação
vinha sob os auspícios do Pacto Colonial. Como funcionava o Pacto Colonial? Era uma preponderância, era digamos assim, um dogma da colonização, a seguinte questão: a metrópole deveria explorar a colônia, mandando para a colônia os víveres básicos, as coisas manufaturadas. Ainda não havia uma incipiência de indústria, por aquela época não havia o artesanato e a manufatura, e para aquelas pessoas da metrópole que pudessem, aliás, da colônia, que pudessem obter esses bens, havia o retorno de elas produzirem riqueza, e quando vendessem a riqueza, vendessem a preço estabelecido pela metrópole apenas para a metrópole, ou seja, havia um monopólio do comércio. O porto era fechado a nações estrangeiras, outros que quisessem estabelecer esse comércio. Claro que, digamos assim, de uma maneira marginal ao controle legal português, sempre vai acontecer o contrabando, né? Mas, em geral, a maior parte da riqueza do país vai ser sangrado para a metrópole, sendo que a colônia fica submetida aos rigores desse processo. Ou seja, não pode haver lucro por parte da colônia, quem lucra é a metrópole. Os colonizadores que ficam aqui ficam, na verdade, apenas encarregados de serem funcionários que devem extrair esse lucro e enviar à metrópole, né? Não pensando tanto no seu engrandecimento, mas sim da metrópole. Isso aí é uma relação bem prejudicial àquele que resolve ficar, né, estabelecer-se em novas terras. E, por outro lado, essa relação do pacto colonial, ela é cíclica, é um comércio cíclico, metrópole, colônia, colônia, metrópole, sendo que não há necessidade de tu ter indústrias, não há necessidade de tu ter uma grande e diversificada agricultura que estabelecesse subsistência. Então são características singulares e muito importantes para entender o período colonial. O latifúndio, a posse de grandes possessões de terra pela aristocracia portuguesa. A monocultura, era cultivado apenas um produto, isso se estabeleceu de modo a mostrar ciclos de produção de determinado produto, quando se esgotava se partia próximo, não é? E além da monocultura, o escravagismo, se utilizava da mão de obra escrava para obter as riquezas. Quem trabalhava mesmo foram os povos indígenas e depois o povo africano, sequestrado ao continente africano e trazido para trabalhar sob a violência das armas e da tortura, aqui extraindo as riquezas para que os portugueses pudessem enviá-las a Portugal. Então, latifúndio, monocultura, mão de obra escrava e economia de exportação, essas as características. E sobre o regimento do Pacto Colonial. Isso é algo que cai na maioria dos testes e das questões com relação ao período colonial que se possa fazer, não só no Enem, como durante todo o aprimoramento do estudo dessa questão. Então, primeiramente, o pau-brasil vai ser explorado utilizando mão de obra escrava indígena até o esgotamento, né? Os indígenas eram aprisionados e obrigados a trabalhar em suas aldeias. Logo que os portugueses chegavam, havia a prática do escambo, que era a troca entre os indígenas e os portugueses. Depois evoluiu para a escravização. Em seguida, vai haver a instalação dos engenhos, e com os engenhos de açúcar vão utilizar a mão de obra escrava indígena, depois substituindo-a pela mão de obra escrava. Não por alguns mitos que ensinavam antigamente nas escolas, como por exemplo que o índio não gostava de trabalhar, não dava muito certo, então claro que o escravo africano feliz ia lá trabalhar de graça pelos portugueses. Isso não tem sentido, não tem sentido algum, isso é ridículo. Na verdade, foi um massacre e esgotamento do indígena que conhecia bem o território e escapava, tentava fugir para o interior da floresta, tornava difícil a consecução dos escravos e o trabalho prático rapidamente.
e o ataque forte do colonialismo na África e a própria imposição do tráfico de escravos internacional, que tinha se demonstrado lucrativo para as potências europeias, que impõe a escravidão do elemento africano no Brasil. Foi uma escolha que os portugueses fizeram porque ficava mais prático e mais lucrativo trazer os escravos da África, colocando-os para trabalhar no engenho de açúcar, na roça e em todas as tarefas possíveis. E isso, diante da beneplacência e do acordo tanto de Holanda quanto de Inglaterra e tantos países que se mostram depois tão libertários nessa questão, mas foram países que incorreram e fizeram esse prático de escravos negros africanos durante toda a existência do período colonial e até bem além, né? Então, apenas interesses econômicos eram que importavam para essas potências europeias com relação à hedionda questão da exploração do ser humano até o seu esgotamento pela escravidão. Principalmente no tipo de escravidão que foi incorrida aqui na América, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, do mesmo modo, em que na história nunca havia havido outra parecida, onde o dono do escravo era dono do seu corpo, das suas crenças, de tudo que o ser humano possuía, e ele não tinha nenhum direito, como houve na Roma Antiga ou em outros lugares, a ascendência do tipo, ascendência social que fosse relativa à sua trajetória, ao seu trabalho. Não, legalmente o colonizador era dono do escravo como se fosse um objeto, uma mercadoria. Então isso é um fator importante ali, marcante dessa época. Após o pau-brasil e o açúcar, o gado se tornou importante para a alimentação. E o modo de aprisionar escravos com os indígenas continuou e foi indo adiante, inclusive com os bandeirantes. As entradas de bandeiras se tornaram, de fato, o objetivo posterior nessa conquista de escravos e também de conhecer o território na busca de metais preciosos, que era o objetivo original, não é? Atrás dos metais preciosos de veios de prata que pudessem ser encontrados, não é? Havia muitas lendas, né, com relação ao Império Inca, então e a possibilidade de encontrá-los nesse território inexplorado era grande. Então isso aí vai fazer parte dos próximos ciclos. Desse modo, haviam por aquele contexto tratados que dividiam a América, como o Tratado de Tordesilhas, entre o domínio português e espanhol, e praticamente metade do Brasil estava em mãos dos espanhóis, certo? Como havia essa confusão das coroas, né, com relação à Península Ibérica estar dominada pelos espanhóis, Portugal e Espanha estar sob a coroa da Espanha, por outro lado, os portugueses que aqui estavam se aproveitaram disso para romper essa ideia do Tratado de Tordesilhas e adentrar no território que era dos espanhóis. Através das entradas e bandeiras, além do gado que era conduzido para o comércio, abrir picadas e conseguir escravos no meio da floresta, os portugueses, se utilizando inclusive de tribos que eram inimigas das outras nações indígenas que eram escravizadas, efetuaram a conquista do interior do território brasileiro com a fundação de vilas que depois se tornariam cidades. É importante a gente perceber que estava começando a partir de 1695, especificamente, 1695, na verdade entre os séculos 17 e 18, ao início e o prolongamento do ciclo do ouro, a descoberta do ouro em Minas, que em seguida culminou na descoberta também de diamante. E aí o ouro vai ser explorado primeiro, extraído através da prospecção, né? O ouro era encontrado em aluviões, nos rios, em costas de elevações geográficas, e depois finalmente na mineração, né? Utilizando-se da mineração que precisava maior estudo e foi desenvolvida após. Tanto o ouro quanto o diamante foram explorados pela Espanha e por Portugal e da América do Sul com uma avidez nunca vista antes. A febre do ouro tornou impossível de ser
visualizada a loucura pior do mundo. As coisas que aconteciam em torno dessa busca eram indescritíveis. De modo que o subsolo brasileiro foi esvaziado e, ao invés de parar nos costas da coroa diretamente, como Portugal já detinha muitas dívidas e continua tendo dívidas que aumentaram com a Inglaterra, acabou indo parar realmente na Inglaterra e não em Portugal. Então o nosso ouro foi para a Inglaterra. Geraram alguns conflitos também, a descoberta do ouro, né, devido à ambição e esse tipo de conflitos que se estabeleceu vai ser tratado em nosso próximo assunto. Interessante a gente ver que esse ciclo do ouro vai ser o que mais vai desenvolver cidades na região de Minas Gerais. E isso vai caracterizar o nascimento de uma certa cultura nativa bem forte. E o sentimento, aquelas pessoas que aqui nasciam iam desenvolver um sentimento conhecido como nativismo, de serem diferentes do português que vem da terra, haver uma diferenciação da terra da metrópole. Os portugueses de aqui já não se identificavam nos valores do Império Português, e sim como ideais e ambições próprias. E isso foi se desenvolvendo com o tempo e com a penetração do português no nosso território e com o desenvolvimento dessas vilas que se tornariam cidades. A sociedade portuguesa no período colonial é uma sociedade bem baseada em valores de uma elite aristocratizada e em compensação de um domínio militar forte, com o avanço da ideologia religiosa e principalmente com uma grande camada social que vai ficando à margem, né? As pessoas que trabalham e que servem de uma maneira quase feudal, e esses europeus mais pobres vão continuar sendo explorados nesse trabalho, o que não gerava muito a noção que houve na América do Norte e em outras questões de colonização, que era de realmente criar uma nova nação, mas apenas poder escapar a essa opressão e talvez as opressões que eles tinham no continente antes, de alívio e não de criação. As principais figuras eram os nobres que vinham em tarefas administrativas, no caso das capitanias gerais e depois o governador geral, o ouvidor, que era o funcionário jurídico, na parte de cima da pirâmide com os religiosos, e os funcionários militares, da patente. Depois abaixo vinham os degradados, os náufragos, as pessoas que vinham e trabalhavam como colonos mesmo, trabalhando na terra. Isso a princípio, a primeira escala social foi assim, sendo que os indígenas eram desconhecidos dessa classificação social, eram ignorados pelos portugueses, estavam ali só para servir ao processo colonial. A população negra, como a população indígena, foi escravizada, explorada, submetida a trabalhos à força, e acabou sendo a fonte da marginalização dessas etnias em nosso país até hoje, esse processo que as colocava à margem e que as triturava na busca por riquezas. Durante o período colonial, era lá embaixo na sociedade que estavam os escravos, e isso se estabeleceu de uma maneira quase perene durante a nossa história, o trabalho com a escravidão, a opressão e essas camadas sociais sendo submetidas posteriormente também. É claro que os indígenas e a população negra não aceitou incolumemente toda essa violência, não seguiu assim como se nada estivesse acontecendo. Quem é oprimido sempre acaba de alguma maneira e do modo como pode tentando reagir, e aí explodiam as revoltas, explodiam os ataques indígenas, se tornava possível a criação de quilombos quando os africanos fugiam, estabeleciam
povoados e comunidades no meio da floresta em lugares inacessíveis ao português, que fazia com que a gente tivesse a visão de lugares como o Quilombo dos Palmares, que era uma verdadeira fortaleza, era uma civilização à parte, e onde estavam lá os portugueses brancos pobres, o negro africano, os indígenas nativos convivendo, tentando sobreviver ao processo colonial, né? Com relação à população pobre portuguesa ou as oligarquias que se formavam e eram oprimidas pelo pacto colonial, por essa sangria das riquezas, isso vai acabar desenvolvendo diversas formas de reação através de guerras ou de conflitos armados, que vão ser o nosso próximo passo, nosso próximo ponto a ser visto a partir de agora. As revoltas contra o sistema colonial e a monarquia portuguesa. A partir do século XVII e do século XVIII, nós entramos neste conteúdo das revoltas contra o sistema e contra a opressão que vinha da metrópole Portugal. A princípio, o interesse principal e a causa da explosão das revoltas do período colonial foi a questão econômica e financeira. Elas acabaram se dividindo em dois tipos. Haviam as revoltas nativistas e as revoltas separatistas, que vieram posterior. As revoltas nativistas referem-se a conflitos entre o português nascido aqui, como a gente fala, num tema que é usado na América Espanhola, a população crioula, ou seja, nativa da terra, nascidos no Brasil, e os portugueses que vinham de Portugal, os nobres, os funcionários administrativos, os interesses da metrópole e os interesses da comunidade portuguesa que aqui estava. Então, essas eram as revoltas nativas. Já elas não tinham nenhum quesito tão libertário, certo? Embora houvesse uma noção de que o modo como estava estabelecida a sociedade era o problema. Posterior, já no século XVIII, as revoltas vão ter um caráter de influência das ideias francesas, da Revolução Francesa e da criação dos Estados Unidos da América, do país, que vai influenciar sobremodo a nossa população e especialmente a nossa elite a se revoltar contra o absolutismo. Aí essas revoltas vão tomar o caráter separatista, de construir nações ou territórios independentes de Portugal. Essa é a segunda fase das revoltas do período colonial. Mas vamos ver um pouco das mais importantes de cada uma delas, assim, de uma maneira sucinta e sintética, para poder utilizar de uma maneira mais prática durante o ENAD. A primeira revolta que trataremos é a conhecida Guerra dos Emboabas. Mas quem eram os Emboabas? Então, a gente fica com a ideia crescente do sufocamento que era causado pelo pacto colonial, não é? Das elites sociais, dos donos de minas, inclusive, de mineração, e também a questão dos desmandos, né? Então, assim que foi encontrado em Minas Gerais o ouro, depois da busca dos bandeirantes, os paulistas foram os primeiros a ter contato com o ouro. Só que a elite portuguesa, ainda naquela época, se mantinha em Salvador, se mantinha na Bahia e em Pernambuco. E esses se interessaram pelo ouro e vieram e mandaram efetivo para a busca do ouro em Minas Gerais, na região de Minas Gerais. O que acontece? Então, nesse momento, vai haver um conflito, conforme já havia sido especificado, dessas populações nascidas aqui contra esse elemento estrangeiro que representavam os litorâneos do Nordeste, especialmente a nobreza, na retirada do ouro e na obtenção das riquezas. Os Emboabas era o nome designado aos nobres portugueses e aos grupos que vinham em nome desses nobres da Baía de Pernambuco. Emboabas tem a significação de forasteiros.
E então essa guerra dos Emboabas acabou representando o crescimento do sentimento nativista, né, de que eles eram diferentes daqueles que levavam as riquezas construídas para fora, para Portugal, e não deixando a construção e a disposição das populações portuguesas que aqui estavam, certo? Esse é o contexto da Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas vai ter uma duração curta, entre 1708 e 1709. Já em 1684 vai explodir o segundo conflito, que é a revolta dos Beckman, certo? A revolta dos Beckman vai estar em torno do preço e da quantidade dos escravos. A população não teria condições de pagar o alto preço pelos escravos, que era o meio de produção, como a gente falou, e a gente está falando da população portuguesa, né? E então as dificuldades de tratar com a administração, a intolerância, as dificuldades administrativas e esse quesito vão ser os causadores da revolta dos Beckman. No Maranhão vão estar liderados por Thomas e Manuel Beckman, o que vai ser a forma como vai ser nomeada a revolta. Eis que em 1710 se desenlaça a revolta dos Mascates. Acontece que os donos de engenho de Olinda, em Pernambuco, e os comerciantes de Recife acabam entrando em conflito. E esse conflito entre os comerciantes vai dar inclusive nome à revolta, porque os comerciantes são chamados de mascates. O contexto dessa revolta vai estar relacionado com a expulsão dos holandeses. Quando os holandeses voltaram para suas terras e abandonaram a colônia que eles tinham nessa região, eles passaram a exercer concorrência sobre o açúcar que era produzido ali, produzindo um açúcar de melhor refinamento, melhor qualidade nas Antilhas. Isso vai acarretar um empobrecimento da elite do açúcar nessa região, e eles vão acabar entrando em conflito com Olinda devido a uma das cidades, é claro, se tornar vila, enquanto a outra não. Quando uma foi alçada a qualidade de vila, ela teve melhores meios administrativos. E explodiu o conflito, que, como os outros conflitos anteriores, foi resolvido na base da violência e da pressão do governo central. Mas, na Guerra dos Mascates, acaba havendo um fim mais ou menos conciliatório, onde finalmente as duas cidades são equiparadas sob o nome de cidade. Não havia mais uma vila e uma cidade, apenas a cidade de Olinda e a cidade de Recife, que acabou conciliando os interesses de um certo modo, mas permaneceu a rivalidade. Agora vamos tratar da revolta de Filipe dos Santos. A revolta de Filipe dos Santos Freire, esse era o nome do líder dessa insurreição, acabou sendo importante porque ela significa o aprofundamento do pacto colonial. Como Portugal tentava sugar mais e mais riquezas do país com a descoberta dos minerais, acabou estabelecendo, num decreto da metrópole, a criação das casas de fundição e do quinto. O quinto é um poço fortíssimo sobre a quinta parte de tudo que era descoberto no subsolo para ir para a coroa. As casas de fundição vai ser uma medida que vai tentar debelar o contrabando do ouro e dos diamantes. O que acontece? Todos os minerais que eram retirados do subsolo acabavam sendo contrabandeados e sempre sem ser declarados acabavam virando o lucro dessas elites aqui nas centros de Minas Gerais. Então, para evitar ter que pagar o quinto e
podendo ser fiscalizada a riqueza nas casas de fundição, as elites locais se insurgiram, sendo que o resultado dessa revolta foi morte e violência. Sim, o poder central esmagava com profunda violência as revoltas contra seus desígnios, e o líder foi condenado à morte. O que ficou da revolta, mais importante, é ela ser uma espécie de antecedente da Inconfidência Mineira. Ela funcionou como um alarme de que estava necessário reagir, né? E é assim que ela vai aparecer na nossa história. Então, após Felipe dos Santos, em 1720, em 1789 vai ocorrer a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira traduz-se numa série de conspirações das elites locais, tendo aí a figura mais remediada como elite de Tiradentes, que era um alferes que estava bem financeiramente desfavorecido, que era o líder mais forte da revolta, ou pelo menos mais exaltado, entre grupos de intelectuais, escritores, médicos, que estavam insatisfeitos com o governo central devido à derrama. A devassa da derrama fazia com que, se até determinado momento a cota que a metrópole portuguesa exigia da mineração não fosse paga, havia a devassa dos bens daqueles que estavam ali, onde era retirado na marra a riqueza necessária para completar a cota. Então, antecedendo a derrama, se insurgem eles numa associação secreta para tentar, isso é muito importante na Inconfidência Mineira, porque ela faz parte do ciclo já se aproximar do século XVIII, visto que ela é de 1889, aliás, de 1789. Então, por ser uma revolta não mais apenas de origem nativista, mas uma revolta separatista. A ideia era separar o Brasil de Portugal. O Brasil mais na cabeça do Tiradentes, né? Eles pensavam mais em separar Minas, os outros inconfidentes, mas essa era a ideia de Tiradentes. E criaram uma nação nos moldes, né, nos ideais da Revolução Francesa e nos moldes dos Estados Unidos da América. Houve até a tentativa de pedir auxílio financeiro e bélico, armas para os Estados Unidos na figura do George Washington, que prontamente negou, né? Apoiou, mas negou auxílio militar. E a Inconfidência Mineira foi derrotada, infelizmente. E ao ser derrotada, sobreviveram seus ideais de resistir à opressão, mas o líder Tiradentes foi morto e esquartejado em praça pública para servir como exemplo de quem não ousasse não se submeter ao domínio da coroa portuguesa. Sua casa foi destruída e o terreno onde ficava a casa salgado. Então era uma advertência para que ninguém seguisse o seu caminho. Outra muito importante revolta foi a Conjuração Baiana. Esta, sim, muito bem organizada, resistiu bastante, e ela começa em 1798 e representa a tentativa de separar o Brasil de Portugal, e ainda, pasmem, naquela época eles estavam tentando já libertar os escravos, né? Um dos ideais era a libertação dos escravos. Não era a totalidade dos revolucionários que assim pensavam, mas uma boa parte deles. Infelizmente ela foi derrotada também, e seus líderes foram aprisionados, e a revolta não pôde alcançar ao seu êxito, mas foi uma importantíssima revolta do ciclo que dizia respeito às revoltas separatistas, e essa encerra a nossa análise dos conflitos do período colonial, e também, com o comentário dela, encerra o conteúdo desta aula.
E agora vamos para a tão esperada parte das 3 perguntinhas, não é? Vamos lá? Primeira pergunta. A primeira pergunta é: quais os motivos do fracasso do sistema de capitanias hereditárias no Brasil? Como mostramos durante o trabalho, o fracasso das capitanias hereditárias está diretamente relacionado ao isolamento em que as capitanias se localizavam uma da outra e da administração portuguesa. Os frequentes ataques indígenas, bem como as dificuldades no extrair das riquezas e a quantidade excessiva dos valores que deveriam ser remetidos como imposto para a metrópole, fizeram o fracasso dessa tentativa de administração da colônia. Pergunta número 2. Como e por qual motivo ocorreu a colonização do interior do território brasileiro durante o período colonial? A penetração portuguesa em direção ao interior ocorreu sob os auspícios das entradas e bandeiras e numa tentativa dos portugueses de encontrar caminhos para veios de prata e para encontrar os metais, os metais preciosos, mas também de conseguir escravos, da apreensão de escravos. Eram caçadores de escravos e os indígenas eram utilizados na produção. De modo que essas entradas e bandeiras, levando gado também para melhores rotas para chegar de uma capitania a outra, fizeram com que se pudesse desenvolver uma melhor ideia do tamanho do território brasileiro e das potencialidades. Mas, ao mesmo tempo, isso foi feito à revelia dos tratados internacionais, né? Visto que era fora da lei uma boa parte dessas iniciativas. Os portugueses, dentro da lei, onde podiam, construíam fortes para evitar o avanço espanhol e também para atacar o outro lado dos limites estabelecidos pelos tratados. E fora da lei, da forma de empresários do tráfico de escravos e de iniciativas privadas daqueles que moravam aqui, adentrava esses territórios e, desse modo, foi se assegurando Portugal de uma parte do território que até então pertencia aos espanhóis, através de escaramuças, da fundação de missões que ia, digamos assim, condicionando a população indígena e deixando pela igreja e deixando, mesmo que não fosse o ideal da igreja, à mercê do massacre dos colonizadores portugueses, da apreensão de escravos e da procura por riquezas. Okay? Nessa esteira se fundavam as cidades e iniciava o que hoje nós chamamos de Brasil. Finalmente, a terceira perguntinha. Pergunta número 3. Relacione a economia do período colonial com os problemas de subdesenvolvimento que atravessa a atualidade brasileira. Essa pergunta é muito importante para saber quem nós somos. Tem uma diversidade de fatores que o estudante poderá utilizar para relacionar essa questão. Mas como geralmente funcionam esses testes com assertivas e com colunas e respostas, vai ter que ser escolhida a resposta que contiver os seguintes quesitos. A economia brasileira era assentada sobre o latifúndio, a monocultura e o escravagismo. E era uma economia agrária de exportação, uma economia de subsistência agrária com um só produto de exportação, os ciclos. Esse paradigma de estabelecer uma economia fundada em grandes proprietários de terras vai assegurar o latifúndio e a monocultura, ao invés das pequenas propriedades com diversidade de produtos para oferecer e que incentivaria o comércio, né, e a riqueza da própria nação. Isso vai fazer com que o latifúndio seja uma amálgama do nosso subdesenvolvimento, né, e do atraso.
E essa monocultura com os produtos sendo exportados vai fazer com que a gente não desenvolva o mercado interno. A nossa economia nunca, até hoje, vai dar valor ao que é de dentro, ao que é nosso, ao Brasil interior, ao que nós somos, ao que nós temos de bom. Não fica para nós, é todo mandado para fora. Até hoje é assim. E isso vai fazer com que o nosso país acabe vivendo uma vida interna com a cabeça olhando para fora, nunca conseguindo resolver os próprios problemas. A princípio, essa é a primeira crítica com relação a isso, não é? A questão da exportação vai fazer com que nossa soberania como nação seja subjugada pelo poder e pela potência de países estrangeiros, sempre. Primeiro Portugal, depois a França com a sua economia, depois a Inglaterra, depois os Estados Unidos, assim por diante. A gente sempre sofre a opressão externa porque a gente só exporta, a gente não tem mecanismos para reagir à dominação estrangeira. Outra questão é o escravagismo. O escravagismo acabou marginalizando toda a população negra e talvez os donos da nossa terra, que eram os povos indígenas, talvez a maior injustiça, o maior caos social que pode acontecer é afastar do seu modo de vida um povo que secularmente, pode-se dizer até milenarmente, se pensar desde os primeiros habitantes da América, tem esse modo de vida, alterando seu modo de vida, forçando a ficar longe desse seu modo de vida, e as políticas até hoje não conseguiram, digamos assim, remediar isso que foi feito com as populações indígenas. Bom, depois estigmatizou o negro, né? Por diversos preconceitos e pela falta de possibilidades do modo como foi feita a sua libertação da escravidão, sem direito a nada depois de ter sido arrancado da sua civilização. Isso faz com que as populações negras tivessem, apesar dos exemplos de superação e tudo mais, tivessem e ainda terem profunda dificuldade de ter um desenvolvimento econômico às outras etnias. Esse processo vai acabar com o empobrecimento, trazendo camadas miseráveis dessas etnias, junto, é claro, com aquela camada da etnia branca que já correspondia aos portugueses que eram explorados e continuaram sendo explorados, e posteriormente aos outros europeus que seriam explorados e seriam pobres nesse país. Então, esse modelo colonial, ele de um certo modo, e nas novas temáticas do neocolonialismo também, se perpetuou no país. E isso causou a nossa grande desgraça até hoje. Então, é notadamente através dessa economia e dos problemas sociais que ela causou que o estudo do período colonial se torna tão importante para que a gente possa se libertar dessas mazelas, não é? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, uma boa sorte a quem vai prestar o Enem. Espero que eu tenha podido ajudá-los de alguma maneira que possa ser efetiva, e até a nossa próxima conversa, nosso próximo encontro. Obrigado ao Uninter, obrigado à audiência e obrigado àqueles que se esforçam para tornar esse lugar um lugar melhor de se viver.